Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos à palestra Além do ASP Top 10 Mobile Risks. Eu sou Ramiro, analista de segurança sênior no CID. O CID é um instituto de pesquisas independente que tem uma parceria aí com a Samsung. Eu trabalho no time de segurança ofensiva, normalmente testando a segurança de diversos serviços e também trabalhando com o time de desenvolvimento para corrigir ali as falhas que a gente encontra. Por causa dessa parceria com a Samsung, eu acabo testando bastante aplicações móveis, tanto para Android quanto para iOS. E a minha motivação para fazer essa palestra é que quando eu entrei no instituto eu não sabia nada de aplicações móveis. E eu sofri muito para entender o que aprender. E eu gostaria que alguém tivesse dado vários nortes do que eu deveria pesquisar, tanto na forma ofensiva como também na forma defensiva. Então, o que eu fiz nessa palestra? Eu trouxe um monte de exemplos, um monte de ideias, e eu espero que elas ajudem vocês. Então, tem ideia para o pessoal de ataque, pessoal defensivo, para o pessoal de produto. E eu já até vou pedir desculpa, porque eu vou falar muito rápido, porque tem muitas ideias aqui que eu quero compartilhar. E aí, aquelas que vocês acharem interessante, vocês podem pesquisar mais a fundo depois. Eu sempre vou dar as ideias, normalmente trazendo um conceito, uma ideia de ataque e uma ideia de defesa. E aí, no conteúdo dessa palestra, como eu falei, é além do ASP. Então, a gente vai ter a modelagem, vai ter o ASP, vai ter alguns exemplos técnicos e algumas ideias ali de defesa que você pode fazer. Já vamos direto para a modelagem, então. O primeiro, que é muito importante, o pessoal sempre esquece, que é quando o usuário está atacando a própria aplicação. Então, o usuário é o atacante. Qual que é o problema de você esquecer isso? Por não imaginar que o usuário vai atacar a sua aplicação, você coloca coisas lá que são secretas. E como, por exemplo, o quê? Chaves de produtos que você paga, serviços, como, por exemplo, na AWS ou qualquer outro serviço. Aí, como eu sou o atacante, eu consigo tirar as defesas que a plataforma oferece, vou ter acesso a essas chaves e vou ficar usando e você vai ficar pagando. Então saiba que quando eu sou atacante, eu tenho acesso a tudo que está na aplicação. Então cuidado com o que você coloca na aplicação. Isso é muito comum. O ataque físico é até interessante, né? Saiu bastante notícia nas últimas semanas. Porque qual que é o problema? Quando a gente pensa, por exemplo, numa aplicação bancária, qual que é um jeito legal de você proteger uma conta? Multifactor. Só que quando você perde a sua aplicação, quando você perde seu smartphone destravado, ou um bandido rouba e te força a destravar, ele vai ter acesso ao seu multifactor, certo? Porque ele tem acesso ao seu SMS, tem acesso ao e-mail. Uma outra forma legal de você proteger é, por exemplo, antes de fazer uma transação mais sensível, como, por exemplo, enviar dinheiro, você pede a senha. A senha, de primeiro, ele não tem. Mas o que mostrou que algumas aplicações tinha lá o esqueci minha senha e você conseguia trocar a senha pelo e-mail. E o e-mail ele tem acesso. Então você tem que pensar e repensar como que você vai fazer a segurança no caso do ataque físico. Já o ataque remoto, ele é comum. Ele acontece, eu vou dar um exemplo de Deep Link, já tivemos, por exemplo, aplicações que trocam mensagens, tudo mais. Mas normalmente o que você mais encontra é a aplicação maliciosa atacando outras aplicações. Então a sua aplicação vai ter uma falha ali, porque normalmente você utilizou a plataforma de forma errada. Mas para explorar a sua aplicação, eu vou criar uma POC que o usuário vai ter que instalar essa POC. E aí eu vou conseguir acessar algum dado sensível ou modificar como a sua aplicação funciona. A gente vai se aprofundar um pouco mais nesse caso. O quinto, para mim, acho que não interessa muito para vocês, é quando a aplicação ataca o sistema. Por que isso não é muito interessante? Porque normalmente é a aplicação tentando virar root ou tentando, por exemplo, pegar uma permissão que ela não pediu, como, por exemplo, a permissão de câmera e tudo mais. Mas não é tão interessante porque interessa só para quem desenvolve mesmo o sistema. E o sexto é uma surpresa que eu vou deixar para o final da apresentação aí. Mas vamos direto para o ASP. Bom, vamos começar ali com o M1. Primeira coisa importante também de entender do ASP é que ele é um top 10 sobre riscos e não vulnerabilidades, tá? Então tem essa diferença, às vezes o pessoal se confunde. Então, por exemplo, o primeiro, mau uso da plataforma. Esse não tem discussão. É clássico, tem que estar em primeiro. O pessoal ainda não entende direito como utilizar principalmente as funções de segurança da plataforma. E já o 2, para mim, é uma extensão do primeiro. Porque se você entende como utilizar a plataforma bem, você entende como guardar os dados de forma segura. Então, para mim, ali está meio redundante. Comunicação insegura, HTTP, chega, né, pessoal? Já deu, vamos começar a usar HTTPS. O M4 e o M6, né, que é autenticação e autorização insegura, né, normalmente com problema, eles são problemas de servidor, né? Não é problemas do cliente, não é a aplicação que vai fazer isso. Mas é muito interessante, principalmente o pessoal do Bug Bounty, tudo. É para isso que vale a pena você baixar a aplicação móvel,
para encontrar esses back-ends, porque normalmente eles têm esses problemas. A gente vai se aprofundar um pouco mais nisso. Problemas de criptografia também, clássico. Os problemas de sempre relacionados à linguagem, muitas vezes também, ou problemas teóricos. Aí o 7, aí que eu já tenho um certo problema, porque falta de qualidade no código do cliente. Normalmente, quando você abre um report, abre uma issue, você gosta de colocar referências. Eu gosto muito de usar o ASP. Mas não usem o M7 de forma alguma, principalmente se você faz red team, sempre trabalhando com o mesmo time, que você quer ter um bom relacionamento. Você não vai abrir uma issue e, como referência, colocar que a qualidade do código do cara está ruim. Então, bom, dica minha, não usem isso como uma referência, tá? Isso só vai criar problema e dor de cabeça para você. O 8 e o 9 eu acho interessante porque eu acredito em segurança por camadas. Mas eles não chegam a ser um problema de segurança, né? Você abriria no bounty do Chrome, olha, tá aqui uma issue de segurança porque eu consegui fazer engenharia reversa, tá aqui a prova, o screenshot do meu IDA Pro mostrando que eu consegui. Então, o fato de você conseguir não é uma falha de segurança em si, mas que é legal ter, é. E funções extras, volta lá no problema que eu falei do atacante ser usuário. Você coloca coisas escondidas imaginando que não tem como a pessoa descobrir, mas tem. Então não coloque nada escondido, backends de staging, formas do cara virar administrador, não coloque nada escondido porque tem como o cara descobrir. Aí, bom, vamos falar do M1, né, que é o importante, é o mau uso da plataforma. Para mim, o que falta para muitos devs bons? Falta ter um pouco de humildade e dar um passo para trás e voltar a ler a documentação e tudo mais, porque a plataforma, tanto iOS como Android, eles apresentam formas únicas e formas bem interessantes de você fazer várias funções de segurança, como por exemplo o armazenamento seguro de dados. Só que você tem que entender como eles funcionam. Por exemplo, e você pode acreditar, diferente de outros sistemas operacionais que prometem um monte de coisa de segurança, mas todo mês quase saem falhas de segurança que consegue bypassar que a gente nem considera mais. No caso do Android e do iOS, você pode sim acreditar no que eles falam. Então, se eles falam que a pasta X só sua aplicação vai ter acesso, então você pode pôr fotos lá que as outras aplicações não vão ter acesso, você pode acreditar nisso. O problema é que você tem que saber qual que é a pasta X. O pessoal acaba errando e confunde e coloca em lugar errado, e aí gera um monte de ataque. E também algumas coisas são bem únicas, como deep links, intents, broadcast, você tem que entender como ele funciona. Para você que faz bug bounty, editing, entenda uma coisa. A maioria dos ataques, como eu falei, eles vão depender do usuário instalar sua POC. O que é severidade? Severidade é a combinação entre probabilidade e o impacto. A probabilidade da pessoa instalar um malware que está na Play Store ou no iOS, ela é menor, certo? Porque são ambientes controlados, são fechados. E aí eu já até vou deixar aqui o questionamento. Tem como você ter um score de 10 ou uma vulnerabilidade crítica no que o começo da vulnerabilidade, para ela poder existir, o usuário tem que baixar um malware de um local oficial? Na minha resposta até tem, mas é muito raro. Normalmente, por causa desse problema, a severidade acaba baixando. A gente vê muito reporte que vem com severidade maior do que deveria e aí acaba causando atrito. Então tomem cuidado com isso. Também, pessoal, como eu falei, a gente considera as proteções da plataforma como verdadeiras. Não vale você rotear e tirar as plataformas. Tem muito cara espertinho que ele faz? Ele usa o root para tirar a plataforma e depois ele roda a POC dele como usuário normal. Ele fala, não estou rodando como root. Então eu estou seguindo as regras do bounty. Mas não, amigão, isso não considera. Você só perdeu seu tempo, vai perder ponto e não vai ser pago. Então, muito cuidado com isso, tá? Por exemplo, um mau uso do que a plataforma expõe para você. No Android a gente tem um negócio chamado Deep Link. E esse daqui hoje em dia está muito na moda. Basicamente você consegue determinar uma URL ali bem específica. Então aqui no caso com esse fundo preto vocês podem ver eu estou determinando ali com uma URL praticamente com mobile e mindsec. E aí ela ficaria na forma do mindsec mobile. E como eu estou colocando da categoria browsable, ele acaba sendo um ataque que pode ser executado remoto, né? Vai ser um site que a pessoa vai clicar no link, né? Diferente do outro que tem que baixar. E aí que vem, qual que é a falha, qual que é o ataque? Na verdade, vai depender do que a aplicação faz. O que eu tenho visto muito? CSRF. Então, por exemplo, aqui no caso que eu criei o link, né, mindsec mobile.
poderia adicionar mais coisas, como se fosse um get mesmo. Então, barra adicionar barra 5, que seria um ID de usuário. Aí, quando você clica, a aplicação tem uma lógica que ela vai ver adicionar, vai ver 5 e vai mandar para o endpoint de adicionar o usuário 5 junto com o cookie, porque você já está logado. Eu, inclusive, até criei um toast aqui e só para exemplificar, concatenei um cookie. Mas como eu falei, depende da lógica da aplicação, mas vale muito a pena ver porque é até muito simples de encontrar esses deep links, porque eles são sempre nesse formato que está aí nesse fundo preto. Aí como que você protege? O que, que o pessoal tem colocado? Não só para deep link, mas para vários outros IPCs que você quer proteger. Você coloca alguma coisa hardcoded secreta que só o dev sabe. E aí lembre-se como que de novo, o usuário sendo atacante, eu consigo ter acesso a tudo que está na aplicação e vou achar esse string hardcoded e vou colocar na POC e vai passar. Então a POC tem que passar o ID junto com a string. Eu vou pôr esse string hardcoded. E aí, pessoal, essa fonte é muito boa para aprender sobre deep link, então quem achou interessante, leia isso. Mas aí eles terminam com essa dica falando que no lugar de você utilizar string hardcoded, que o servidor envie de forma segura a string para você. Aí eu falo, isso é seguro? Não. Não, se o valor for o mesmo para todo mundo, que é o que tem acontecido. As formas de proteção mais comuns? A primeira ainda é string hardcoded e a segunda é a pessoa mandar mesmo on the fly, depois que você abre a aplicação. Só que o que ele manda para a aplicação minha é o mesmo sua, que é o mesmo da nossa amiga, que é o mesmo de todo mundo. Então, quando eu for fazer a POC, eu coloco aquele valor e serve para todo mundo. Então, essa defesa, ela só funciona, e faltou lá eles exemplificarem, se o valor for único para cada aplicação. E o valor sem dono também não pode ser adivinhado, porque aí eu coloco lá adicionar amigo 5. E eu sei que o valor que é, de repente, é o SHA-256 do ID, eu faço o SHA-256 do 5 e consigo fazer um ataque targetado. Só que aí, boa sorte gerenciando tudo isso, não é tão trivial. Mas realmente aí funciona, aí fica uma defesa legal. Pinning de certificado. Isso daqui eu sei que faz bug bounty, red team, agora você presta atenção. O que é o pinning? É garantir que o certificado que está passando numa conexão TLS, ele é válido. O que você protege? Duas proteções. Você protege contra man in the middle na rede, uma rede Wi-Fi, rede cabeada, e você também quer proteger contra aquele primeiro lá, o atacante. Você não quer que o atacante olhe o seu back-end. E beleza. Três formas de fazer PIN. A primeira, que é a default do iOS, que é quando você fala para a sua plataforma o seguinte: eu aceito qualquer PIN que você aceitar. E aí a plataforma vai aceitar também pins que o usuário instalou como certificado de usuário. Então, por exemplo, esse é o default do iOS. No Android não é o default, mas dá para você colocar no manifesto para aceitar certificado de usuário. Aí tudo que você faz, por exemplo, no caso do Burp, acessar o IP, 2 pontos na porta, lá baixa o certificado, instala, pum, vai conseguir fazer o main demido. Legal. No Android, por padrão, ele só aceita certificados de sistema. Aí você vai ter que colocar nessa pasta, pode seguir o passo a passo que está nessa fonte. Passou, legal. Só que qual que é o problema? A maioria faz o terceiro caso, que é o hard-coded, coloca na lógica da aplicação a verificação de PIN. E aí como que você bypassa isso? A maioria dos tutoriais online, eles falam para você fazer o reverse do APK, normalmente usando o JADX, que é uma tool muito legal open source. Às vezes faz aí, você transfere para Smile ou vai direto. Procura a função pinning, modifica ela a ponto dela não dar nenhum erro, vai ter que recompilar, vai ter que reassinar e aí você roda. Se você gosta de fazer assim, perfeito, continue fazendo. Mas eu recomendo que você faça com o Frida. O que é o Frida? Ele é uma ferramenta de instrumentação. Então ele permite que você modifique em um momento de execução como os métodos e as funções funcionam. Aqui no caso, eu estou resolvendo um Capture the Flag que chama Flick 2. Primeiro passo é igual ao do anterior. Eu preciso fazer o reverse para você descobrir como que o pinning é feito. Então eu descobri que tem essa classe Public Key Manager e ele tem uma função que chama Check Serve Trusted. Recebe 2 parâmetros e eu percebi que na verdade ela é void. Ela faz checagem, se a checagem falhar, ela dá uma exceção ilegal e trava a aplicação. Se não, passou, tudo bem. Aí o que eu fiz? Criei um script em JavaScript e avisei o Frida, olha, rode esse script ele vai hooker na função check serve trusted e vai fazer ela retornar, então não vai ter checagem nenhuma. E aí depois aqui em preto vocês verem eu rodando o Frida, o nome do APK, né, do caso do CTF era esse com.flick.flickcheck,
e manda ele rode esse script. Mas qual que é a vantagem? A vantagem, por exemplo, se você é como eu, faz um red team para mesmas empresas e faz para mesmas aplicações várias vezes, quando vê a aplicação atualizada, já funciona. Você não vai ter que descompilar de novo tudo, a não ser que modifique o pinning, o que raramente acontece. E em nenhum momento eu tive que recompilar e reassinar, né? Isso ficou bem claro. E outra coisa, o que acontece? Como a maioria dos códigos são reusados e também tem as bibliotecas de pinning, né, do HTTP, do Apache, do Java, você faz para uma, se outra aplicação usa o mesmo método, o seu bypass vai funcionar. Então, acontece hoje em dia, eu já tenho tantos bypass que tem muitas aplicações que eu nunca vi na vida que eu já tenho um bypass que funciona. Então, isso é bem legal. Então, você que faz bound e tá aí toda vez que pega uma aplicação, tem que sempre fazer o bypass na mão, comece a fazer com o Frida que você vai ver que você vai começar a pegar aplicações e você vai conseguir bypassar direto. E aí entra naqueles problemas que a gente trouxe da OASP. Falta de problema de autenticação, de autorização. Você vai poder pegar o request e rodar no SQL Map, rodar nos seus scanners, tudo mais. E o interessante é que esses backends normalmente eles são tão frágeis que eu diria até para você que usa muito thread aí, vai com calma, Veloz. Porque você pode derrubar o back-end, eu não estou exagerando. E você que trabalha aí com principalmente fintechs de financeiro e tudo mais, pode ter certeza que um atacante ou um grupo vai bypassar o seu pinning, vai pegar o seu back-end, vai fazer um ataque de DDoS normalmente, layer 7, e vai tentar te extorquir falando, ó, me paga que eu paro de atacar. Isso é muito comum no mundo financeiro. Então você já saiba que isso vai acontecer, é questão de tempo. E aí é legal, porque como a maioria não sabe fazer isso, a chance de, por exemplo, você faz bug bounty de ser uma issue que você achar ser uma issue duplicada é muito menor do que quando você acha de uma aplicação web. Então vale muito a pena, pessoal. Mesmo no começo sendo um pouco difícil de aprender, vale a pena fazer isso sim. Agora, qual que era o 2? Era armazenar dados. Então vamos falar de um jeito de armazenar dados no Android, por exemplo. Você tem o Shared Preference. Aí basicamente o que é? É um XML que você passa o tipo de uma variável, o nome e valor, ele guarda, fica fácil de parsear, fica fácil de ler. E o interessante é o seguinte: nem o usuário tem acesso, só a aplicação tem acesso. Agora, bom, a gente quer fazer falcatrua, eu quero ter acesso. Duas formas. A primeira era que eu sempre fazia, era pegar um emulado com root, e aí você tem acesso à pasta. Simples. Só que aí algumas aplicações, principalmente alguns jogos mais complexos e tudo mais, eles têm verificação anti-root, então eles não rodam. E aí o que você pode fazer? Você pode usar o Frida, que eu acabei de mostrar, ou fazer todo o processo de descompilar, encontrar a verificação, retirar, recompilar, reassinar e rodar. Mas aí eu descobri que tem uma gambiarra. Você pode ir no manifesto, tem a parte que está debugable igual a false. Se você trocar para true, você tem acesso agora à pasta do Datadata, do package, tem acesso a tudo lá em usuário. Então você pode rodar no ambiente do usuário normal, até mesmo no seu celular, e você vai lá e você vai ter acesso. E o que é interessante também do Shared Preference é que, por exemplo, aqui na esquerda vocês vão ver que é um código, aquele código do Mindsec que eu mostrei, que eu compilei sem proteção nenhuma. E olha como é fácil de ler, né? Shared Preference, put in, pontos, valor. O da direita é de um report e é de um APK que foi compilado com proteções. E olha como fica simples de ler o que ele está fazendo, você consegue entender. Agora eu imagino que você deve estar pensando, cara, por que você me mostrou isso? Não estou vendo ataque nenhum. Aí eu falo, ultrapassa em jogos, pessoal, está muito alto em jogos móveis. Por quê? Primeiro que não dá para fazer a defesa. Só daria para fazer a defesa 100% online, estilo Diablo. Gera tudo no servidor. Você não pode fazer isso numa aplicação, porque a aplicação muitas vezes o cara está numa conexão que tem limite de dados. Então você não vai querer fazer isso. E aí a situação em aplicações móveis é até pior do que o Windows, porque o Windows você ainda pode instalar um anti-cheater seu num ring mais baixo. Por exemplo, Resident Evil Village, que tem o DRM que você roda em ring mais baixo. Doom Eternal tem um anti-cheater que roda como drive kernel. Você não pode fazer isso. Você não vai ter esse acesso. Você não vai poder instalar um anti-cheater. E muitas vezes a gente tem encontrado o pessoal gravar os seus pontos, o seu ouro, no Shared Preferences. Mas isso também pode se estender esse conceito para qualquer lugar que você gravar. Eu vou conseguir descompilar sua aplicação, vou achar, e eu vou conseguir modificar. E aí, em algum momento, você vai fazer essa sincronia com o servidor, e de repente eu tô lá em primeiro, tô rico, tudo mais. E tem muita gente fazendo marketing da aplicação, quem fica em primeiro ganha dinheiro. Muito jogo grátis que depende. O dinheiro que você vai fazer com o jogo é de microtransação. Só que aí eu consigo fazer ouro infinito, consigo abrir caixa infinita e quebro sua economia.
E como que você se protege? Mas a forma reativa, eu vou recomendar o uso de IA e Machine Learning. Um exemplo legal do Pokémon GO, ele fazia isso. Por exemplo, ele dependia do GPS, você conseguia falcatruar o GPS para encontrar Pokémons. Então, uma hora estava no Japão, Estados Unidos, Alemanha e tudo mais. E o que você pode? Permite que o cara faça isso. Aí ele pega todos os Pokémon que ele quer. E aí, no momento que mais baixo de uso, você roda um script e percebe que uma pessoa esteve em 5 países longes em uma questão de 30 segundos. Fisicamente impossível. Essa pessoa está cheatando, bane essa pessoa. Então você pode fazer um levantamento machine learning IA do que é o máximo que um usuário conseguiria fazer no seu jogo e todos aqueles que passam esse threshold você pode já banir porque você sabe que é cheater. O problema vai ser pegar aqueles que estão na limiar. Aí, amigão, é um trabalho que isso vai ter bastante trabalho e às vezes é até meio impossível fazer, porque você também não quer correr o risco de banir um usuário que não está fazendo nada de errado. Cripto. Você que faz bug bounty quer ganhar dinheiro. Onde você vai abrir? Vetor de inicialização. Não sabe o que é? Pesquise, entenda como ele funciona, procure. O pessoal usa muito errado. Por que o dev usa errado? Porque o dev tem medo de tornar o IV público. O IV foi feito para ser público, pessoal. Ele é para ser público. Não é que talvez ele até pode ser. Não, ele pode ser público. Só que o dev fica com medo, né? Como que eu vou pôr uma parte da minha cifração pública? E aí ele acaba utilizando muitas vezes o hardcode de um mesmo IV. Então, olhem o IV. É aí que você vai abrir bounty e vai ganhar dinheiro. Uma outra forma boa de você abrir bounty. Olhe para os defaults, porque os defaults normalmente eles são inseguros. Por exemplo, o default do Java, Cypher Get Instance, ele permite que você só peça um ES, sem nada. Ele não pede nenhum modo, nenhum padding, e ele coloca para você. Qual que é o problema? Ele coloca o modo ECB. O ECB tem problemas de segurança. Então, outra maneira de encontrar. Só cuidado, porque a gente recebe muito, muito falso positivo. CBC, que o pessoal já disse que tem vulnerabilidade de Padding Oracle. O Padding Oracle, por si só, ele já diz, tem que ter o oráculo do Padding. Então, tem que estar em modo CBC, a maioria dos ataques, mas ele vai ter que avisar. Ele vai falar, olha, eu tentei decifrar esse cipher e tive um problema de Padding. Se não tem esse oráculo, tem que ter outras coisas dentro do oráculo. Mas se não tem esse oráculo, já não tem o ataque. E normalmente não tem o oráculo. Então, muito cuidado, principalmente que o analisador estático, ele diz que o pessoal sai abrindo. Quase nunca é, pessoal. Então, entendam como funciona bem o pé de Oracle para parar de abrir falso positivo. Agora, e você deve? O que tem feito de errado? Como eu falei, o IV tem que ser aleatório, pode apendar ele na cifra, não tem problema. Siga principalmente o NIST ali, a parte 800, que fala para você todos os tamanhos, modos, como utilizar, para não confundir, não tentar utilizar cifra assimétrica para grandes quantidades de dados, mas tudo isso está explicado no NIST, no ASP. E cuidado, porque agora o pessoal está olhando, tá? E você pode abrir, mas a dica é, olhe o IV. O IV ali é a fruta ali, que é o lugar mais fácil de você encontrar falhas. SQL Injection é muito rápido, porque tanto iOS quanto Android, eles têm o SQLite Tracer. Não sei falar isso, mas eu sei fazer SQL Injection nisso. E o legal é que ele tem o SQL Underline Master, que funciona como Information Schema do MySQL. E aí aqui tem só umas dicas, depois vocês podem pausar, mas para testar eu recomendo que vocês baixem esse Den Small Vulnerable Web. É um arquivinho em Python, ele tem um servidorzinho e roda o SQLite 3 e você pode ficar testando ali Uno, Blind, então você vai aprender. E na questão do teste, pessoal, para SQL Inject todo mundo já sabe que é query parametrizada. Só vou lembrar, evite o uso de filtro para tudo. Se a sua solução de segurança é um filtro, você está com um problema. A sua solução de segurança deveria ser simplesmente você mudar a função do ponto que ela não está mais insegura. Se você não consegue fazer isso e está dependendo exclusivamente do filtro, você está pedindo problema. Então esse deveria ser o último caso. Então sempre, porque eu vejo muito pessoal falando, o filtro input. Não, não é filtro input. Tenha o back-end seguro e ponto. Independente do que o usuário jogar lá. Se você depender do filtro, você está pedindo problema. Historicamente, por exemplo, os filtros de SQL Injection, a maioria foi bypassada. Então, muito cuidado com isso. Por fim, ser proativo, que só funciona agora, é o que eu chamo de combo show hacker. Por quê? Tem muita aplicação, tanto para iOS como para Android, estão totalmente abertas, jogos prontos para o cara ganhar dinheiro, um monte de coisa que está pagando para o primeiro lugar, que dá para vocês colocar em primeiro, tranquilo, um monte de aplicação com back-end, tudo aberto, pronto para você entrar lá e dar SQL Injection, Deserialization, então tem um monte de coisa aberta, então o pessoal vai nessa. Então o que você vai tornar o seu difícil? Como? Boa ofuscação, verificação de root, emulação, anti-frida, anti-instrumentação, pinning mútuo.
Nos dois, a gente não falou pinning de cliente, você pode fazer também o pinning de certificado. Como? Coloca um certificado na aplicação e o seu servidor agora só conversa com esse certificado. Aí a pessoa vai ter que tirar o certificado da aplicação e colocar no proxy dela. Tem pouquíssimos tutoriais ensinando a fazer isso, a maioria nem sabe. E também atualize bastante. Fique modificando. Até que vai chegar uma hora que o atacante vai falar, pô, não tá valendo a pena. Por fim, também você pode ser bem draconiano nos banimentos, porque as proteções que você coloca no de UX, que está na sua aplicação, elas não desaparecem. Então, se um campo era para ser inteiro e veio um string, cai alguém te atacando. Você pode ser draconiano, isso não tem como. Então, bane mesmo, com vontade. E por fim, eu prometi lá o sexto atacante, que é o pesquisador de segurança. Mas como assim atacante? Tem dois tipos de pesquisador de segurança. Tem aquele que faz o bug bounty legal, que ele vai abrir issues de verdade, você paga para ele. Normalmente, o custo-benefício é ótimo para você, tudo em casa, perfeito. Só qual que é o problema? Está em muita evidência aplicações móveis e muita gente está querendo ganhar dinheiro em cima disso. Então tem saído muitas publicações que não são falhas de segurança, são só coisas da cabeça do pesquisador, mas ainda assim ele solta na mídia e a mídia compra a ideia e sobra para você. Eu já tive na posição super chata de chegar com um dev e falar, cara, não tem problema nenhum que você fez, mas vamos modificar, vamos melhorar, porque eu tô com medo de que um pesquisador olhe isso e solte, e aí a gente não vai ter muito o que fazer. Vai pegar mal para nossa empresa, vai acabar manchando a reputação da empresa, mesmo não tendo falha. Isso tem acontecido. Eu já vi, por exemplo, o bypass de PIN, cheio de soltar na mídia, ó, essa aplicação fala que é segura, mas eu consigo bypassar o PIN. E, meu, não faz sentido. Mas tem acontecido. Então, pessoal, muito cuidado com isso. Alinhe com o seu Red Team, principalmente se você faz propaganda e que sua aplicação é segura, você vai ter que tomar muito cuidado, porque mesmo coisas que não tem POC, não tem exploit, o cara solta na mídia e a sua imagem é prejudicada. Pessoal, muito obrigado. Eu e o pessoal do CID, a gente vai ficar aqui em todo evento. Então, se você quer aprofundar em qualquer um dos assuntos que fez que acha que vale a pena, podem perguntar pra gente. Tem material online. Teve coisas que a gente não falou aqui, você quer saber mais? Por favor, perguntem para mim. Podem me encontrar no LinkedIn. Muito obrigado.